Fala, meu povo. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, não sei que hora vocês estarão vendo esse vídeo, mas eu voltei aqui para a gente falar a respeito dos persas. Como eu disse, o capítulo que nós estamos estudando, ele inclui três povos. Três povos que a gente estuda no mesmo capítulo, mas que não são necessariamente amiguinhos que conviviam, que estavam ali no mesmo ambiente, enfim, são três povos com três histórias diferentes. A gente já falou a respeito dos hebreus, já falamos a respeito dos fenícios e agora falaremos a respeito dos persas, os famosos persas, lá do filme 300, do filme do Príncipe da Pérsia, enfim, acredito eu que você já tenha ouvido falar a respeito desses caras, a respeito do que eles fizeram, a respeito do grande Império Persa, e aqui a gente vai conhecer um pouco sobre eles. Para começar, a gente fala que os persas eles formaram um grande império. E quando a gente fala em império, isso é sinônimo de conquistas, isso é sinônimo de batalhas vencidas e de expansão de território. Então, tudo isso vai estar incluído quando a gente falar de persas, tá bem? É importante que a gente lembre já de cara disso aí. Quem são os persas? Os persas surgiram por volta de 1500 a.C., numa região do sudeste da Mesopotâmia, que hoje a gente denominaria de Irã, o país Irã, se a gente fosse trazer para o nosso mapa geográfico, organização geográfica atual, né, seria mais ou menos onde hoje se situa o Irã. Entre esses, lá nessa região noroeste, sudeste da Mesopotâmia, viveram alguns povos. Dentre eles, a gente destaca os medos e os persas. Os medos, a princípio, eram superiores, eram mais poderosos, inclusive, do que os persas. E, por um tempo, os medas organizaram um estado, ou seja, organizaram um governo e dominaram os persas. Até que surgiu um carinha, um comandante chamado de Ciro, e o comandante Ciro assume o controle dos povos persas, liberta eles do domínio dos medos e passa a formar, a partir daí, o tal do Império Persa. A partir do governo de Ciro é que tem início essa independência do território persa e, consequentemente, a expansão desse território. A partir do governo do Ciro, ele vai promover essa unificação, aí o jogo vai virar, ao invés de os medos dominarem os persas é que vão dominar o povo medo, e a partir daí vai surgir, vai ter início o tal do grande Império Persa. A partir das conquistas militares que são começadas pelo Ciro, o grande imperador Ciro, conhecido como Ciro o Grande. Depois dele vai vir o Cambises e o Dario I. Esses são os três caras que dão início a essa grande expansão do povo persa. Não é que só tenha existido eles, mas para a história, especialmente para a formação do Império Persa, esses são os três imperadores mais importantes, porque eles vão, como a gente fala, expandir os domínios do Império, ou seja, conquistar cada vez mais territórios para que esse império se torne cada vez maior e mais poderoso. Para vocês terem noção, ele vai chegar a ter uma extensão de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é muita, muita terra. Consequentemente, muito poder também. Aqui, eu não sei se vai estar um pouquinho pequeno, mas eu espero que dê para vocês verem. Isso aqui, ó, é a estrutura, é a extensão do Império Persa, o quanto que ele se expandiu. Logo no início, assim que surgiu, o povo persa vivia mais ou menos aqui, ó, só nessa regiãozinha que está pintada de amarelo. Com o governo do primeiro imperador, que foi o Ciro, o império vai se expandir e vai atingir os domínios dessa região que está pintada de rosa, meio vermelho ali, né? Em seguida, no próximo governo, que é o governo do Cambises,
os domínios vão se expandir mais ainda e vão incluir tudo isso que está pintado de azul. E, por último, no governo de Dario I, vai expandir mais ainda tudo isso que está pintado aí de rosa, ou vermelho, sei lá, azul e verde, são domínios persas. São territórios persas que foram conquistados pelos três imperadores. Ciro, depois do Ciro veio Cambises e depois do Cambises veio Dario I. Então, só por esse mapa dá para a gente ter noção do tamanho da extensão desse Império Persa. E essa extensão, ela não fica só aí em quilômetros quadrados, como eu falei, ela fica em poder, em impostos que são coletados, em comércio que é feito. Então, isso, dizer que é um grande império, também quer dizer que é um povo muito rico, que é um governo muito rico. Continuando, por falar em grande império, né, era necessário que para esse grande império houvesse também uma boa administração, porque era um território muito grande, e sendo um território muito grande, ele desafiava os imperadores. Como que eu vou administrar esse território tão grande se eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como que eu vou dar conta de sair? Então, depois que o império já estava enorme, que foi no governo do Dario I, o terceiro dessa linha de sucessão que a gente falou aí, o imperador Dario I, ele tinha esse grande problema aí. Como que eu vou administrar esse território tão grande, dar conta de organizar tudo isso e não tomar prejuízo, não ser enganado, não ser traído? Então, Dario I teve uma brilhante ideia. Ele resolveu dividir o território em províncias. Essas províncias, elas são muito semelhantes ao que a gente tem no Brasil hoje, chamado de estados, por exemplo. O Brasil também é um país enorme em extensão territorial e é dividido em estados para facilitar a administração. Então, o que o Dario I fez lá no Império Persa foi mais ou menos a mesma ideia. Ele pegou o território, continuou pertencendo ao Império Persa e continuou sendo todo administrado e submisso ao imperador, porém, o Dario dividiu em pequenos territórios, né, que a gente chama de províncias, para que esses pequenos territórios fossem administrados por pessoas escolhidas por ele, que ajudariam ele a organizar a administração do império. Esses territórios foram chamados de satrapias, o que a gente aqui no Brasil chama de estado, por exemplo, eles chamavam lá no Império Persa de satrapia, e cada uma dessas satrapias, ou seja, cada um desses territórios menores, passou a ser governada por um administrador chamado de satrapa, que seria equivalente ao governador do estado que nós temos. O imperador Dario I também criou um sistema de vigilância e controle, que era chamado de olhos e ouvidos do rei, que era algum funcionário, algum militar do exército, alguém de extrema confiança dele, do imperador Dario, que ficava ali só de olho, responsável por fiscalizar, por vigiar caso tivesse acontecendo alguma coisa errada, a administração não estivesse muito bem, ou as ordens do imperador não estivessem sendo obedecidas. Então, existia esse esquema de administração aí. Essa organização administrativa, ela foi, para nós hoje é básico, né? Mas para a época ela foi altamente inovadora e ajudou muito o imperador Dario a conseguir manter o controle e uma boa administração em todo o império, que, como vocês viram, era muito grande. Além disso, também, outra coisa que ele fez foi construir um sistema de transportes e comunicações, semelhante aos serviços de correio que a gente tem, e também construir um sistema de estradas. O Império Persa tinha muitas estradas, o que facilitava
circulação de pessoas, consequentemente a comunicação entre elas, a circulação de produtos para o comércio, do dinheiro dos impostos. Então, tudo isso, essa estrutura que foi criada pelo imperador Dario, ajudou bastante no desenvolvimento e na manutenção desse grande império. A administração funcionava mais ou menos nesse esquema aqui. Lá no topo da administração, como autoridade máxima, estaria eu coloquei aqui rei, mas na verdade eles recebiam o título de imperador, que era o principal governante do território. Como auxiliar desse governador, desse imperador, ajudando ele a administrar territórios menores, a gente vai ter o satrapa, que seria o governador das satrapias, né, que eram pequenas províncias, territórios que pertenciam ao Império Persa. Esse satrapa era responsável pela arrecadação de impostos, pelo desenvolvimento das atividades econômicas e pela administração no geral. E para fiscalizar o satrapa como, digamos, um fiscal do imperador em cada província, a gente tinha normalmente era um militar, era um funcionário do governo, normalmente era um militar de alta confiança do governo, que servia de olhos e de ouvidos do rei. Ou seja, ele estava ali, não era só para caguetar, não, né? Ele estava ali para ficar de olho mesmo. Caso acontecesse alguma coisa errada, obviamente ele entregaria para o rei. Não acontecesse, tudo bem, segue o baile e todos viverão felizes para sempre. A administração dessa forma ajudou muito ao Império Persa durar durante bastante tempo. Por falar em duração, outra coisa que fez com que o Império Persa durasse muito tempo também foi a questão da economia. Como eu disse, era um império rico, por ser muito grande, por ter muito território, e esse território facilitava as atividades econômicas. Quais eram as atividades econômicas dos persas? Logo que eles surgiram lá na regiãozinha do que hoje seria o Irã, lá na Mesopotâmia, eles começaram a praticar a agricultura e a criação de animais. Porém, à medida que o império ia crescendo, essa agricultura, essa criação de animais não se desenvolveu tanto. Por quê? Porque o império estava muito grande, muita gente, e as terras ali ao redor não eram muito férteis. Então, os persas passaram também a investir no artesanato, na produção de peças para comercializar. Então, a gente pode dizer que o comércio foi definitivamente a principal atividade econômica dos persas. Comércio especialmente de produtos do artesanato, como, por exemplo, as cerâmicas. Eu tenho até aqui alguns exemplos de cerâmicas, são vasos, são peças tanto para o dia a dia quanto para servir de arte, de decoração. E também os tapetes. Os tapetes persas, até hoje, eles são famosíssimos, são peças muito raras e muito caras, até hoje no mundo das artes. E esse artesanato que a gente chama, né, que são peças produzidas através de trabalho manual, era o que alimentava o comércio, e o comércio era a principal fonte de renda desse povo. E sobre a religião? Sempre que a gente fala de um povo, a gente fala da religião deles, porque é fator muito importante para a gente conhecer um povo. Qual era a religião praticada por eles? A gente já viu povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, como, por exemplo, os egípcios, que tinham deuses em formas de animais, mistura de animal com ser humano, os fenícios, que praticavam sacrifícios, e a gente já viu também povos monoteístas, como, por exemplo, os hebreus, que acreditavam em um único Deus. No caso dos persas, a gente tem um povo politeísta, tá? Os persas, eles eram politeístas. Mas eles eram politeístas diferentes. Porque, ao contrário do Egito, que acreditavam em diversos deuses, no caso dos persas, eram politeístas, mas só acreditavam em 2 deuses. No caso, a gente pode até dizer dualistas, né? Talvez. Mas, enfim, a gente fala politeístas porque é mais de um.
Mas no caso dos persas, a religião deles era uma religião muito particular, chamada de zoroastrismo. O zoroastrismo era a religião oficial dos persas, do Império Persa, e foi fundada por um profeta chamado Zaratustra. São os nomes meio estranhos, mas é assim mesmo, tá, gente? O Zaratustra funda essa religião chamada de zoroastrismo. E qual é a ideia base da religião dos persas? É a existência de dois deuses. De acordo com a crença dos persas, existiam dois deuses, que era o deus do bem, chamado de Hormuz, e o deus do mal, chamado de Arimã. E, de acordo com o que eles acreditavam, existia uma luta eterna entre esses dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. Era essa luta entre o deus do bem e o deus do mal que determinava a vida dos seres humanos lá, como os persas acreditavam. E, segundo a crença deles, no dia do juízo final, todos os homens seriam julgados pelas suas ações. Hormuz venceria, ou seja, o bem venceria o mal. Isso era o que acreditava a religião fundada pelo profeta Zaratustra, o zoroastrismo, que é a religião dos persas. Nessa religião, eles também valorizavam muito o livre-arbítrio, ou seja, apesar de terem a religião, apesar de o Império Persa ser muito grande, também valorizavam o livre-arbítrio, que é a escolha por praticar ou não essa religião, e a tolerância religiosa. Então, não era assim, terminantemente obrigado a que a população que fosse conquistada pelos persas seguisse a religião deles. Era melhor que seguissem, mas não era assim, obrigado, se não seguir, morre. Porque eles tinham essa tolerância religiosa. Aqui é um símbolo do monumento do zoroastrismo, que é uma das mais antigas religiões do mundo, bem desde os persas, também uma das mais duradouras, só que ela não é muito praticada no mundo, não é uma religião muito conhecida, muito praticada no mundo. Justamente porque depois a região onde ela surgiu, depois foi dominada pelo islamismo, inclusive a região do Irã é uma das regiões totalmente dominadas pelo islamismo. Houve uma prática do zoroastrismo na Índia, mas também não dominou, não prosperou tanto. Hoje em dia, a religião, até onde a gente sabe, ela é praticada por cerca de 120 mil pessoas em todo o mundo. Então, não é uma religião tão popular quanto o islamismo, o cristianismo, o judaísmo ou hinduísmo. Não é uma religião tão comum quanto as outras que a gente conhece desde a antiguidade. Mas é uma religião muito curiosa, eu acho muito curioso, muito interessante. Já conhecemos a economia, já conhecemos a religião, falta conhecermos o quê? A estrutura da sociedade. Como era a estrutura social dos persas. Assim como todas as outras sociedades que a gente conheceu até hoje, desde o começo do ano até hoje, era uma sociedade dividida em camadas, em grupos sociais, assim como todos os outros. Era uma sociedade desigual. No caso dos persas, uma sociedade estamental, ou seja, aquela sociedade onde você nasce em um grupo social e você provavelmente morre naquele grupo social também. Não tem uma mudança, não tem uma possibilidade de crescimento. Você nasceu ali, você vai ficar ali. E essa sociedade, ela era dividida basicamente nessas camadas sociais aqui. Existia o rei, o imperador, no caso, né? Abaixo dele estavam os aristocratas, que eram proprietários de terra, as pessoas ricas da sociedade. Aí a gente vai ter aqui pequenos comerciantes, artesãos e soldados, como se fosse uma classe média, mais ou menos. Abaixo deles a gente vai ter os camponeses e os escravos, que é o povão pobre mesmo, aquele lascado que só trabalha,
né? Não vai melhorar de vida nunca, só vai trabalhar para não morrer de fome. Basicamente era essa a estrutura social dos persas, né? Não, dessa vez eu não construí pirâmide, mas se a gente fosse construir pirâmide, era essa divisão aqui. Lá em cima está o imperador, abaixo dele os aristocratas, que seria a elite, os ricos, as famílias que tinham dinheiro, que possuíam terras, que eram grandes comerciantes. Abaixo os pequenos comerciantes, os artesãos e os soldados. Abaixo deles os camponeses e abaixo os escravos. Né? Se vocês quiserem desenhar aí como pirâmide social, ficaria dessa maneira. E como todo grande povo da antiguidade que a gente estudou até agora, os persas eles também tiveram o seu momento de surgir, tiveram o seu crescimento, o seu ápice e depois o seu declínio. Quando é que começa o declínio dos persas? O declínio dos persas vai começar pelo desejo absurdo deles de conquistar a Grécia. Os persas olhavam para a Grécia igual a gente olha para um sanduíche, para um bolo de chocolate, quando a gente está de dieta. Assim, com um desejo absurdo. Então, mesmo tendo conquistado uma grande parte do mundo antigo, muitos territórios, eles nunca esqueceram o desejo de dominar a Grécia. A Grécia era o sonho de consumo dos persas. Tentaram por diversas vezes, quem assistiu o filme 300 lembra disso, mas não conseguiram, nunca conseguiram chegar até, de fato, conquistar a Grécia. E por conta dessas tentativas em vão, como diria o Safadão, né? Por conta dessas tentativas, dessas guerras perdidas, dessas investidas na Grécia sem terem conseguido, o Império Persa ele vai enfraquecendo. Porque uma guerra, quando você vence ela, ela te fortalece, mas quando você perde, obviamente que ela vai enfraquecer, porque você perde soldados, você perde dinheiro, você perde território, você perde muita coisa. Então, à medida que os persas foram perdendo essas batalhas, eles foram se enfraquecendo, e aí vai começar o período que a gente chama de declínio do Império Persa. Ele vai começar a se enfraquecer a partir daí, e em 332 a.C., o outro grande imperador, que não era dos persas, chamado de Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, outro povo que vivia ali na região, o que hoje a gente chama de Europa, invade a Grécia e ele sim consegue conquistar a Grécia e ainda passa na cara dos persas, porque depois de conquistar a Grécia, ele vai invadir o território persa. Então, o Alexandre ele pisa real na cara dos persas, porque ele conquista a Grécia que eles tanto sonharam e depois ainda conquista o Império Persa. Depois disso, eles vão ser dominados pelo imperador Alexandre o Grande e vão ser incorporados ao Império Macedônio. É aí que oficialmente se encerra o domínio do Império Persa, quando eles são dominados pelo Império Macedônio de Alexandre o Grande. E o que esses carinhas, o que os persas deixaram para nós de herança cultural? Como todos os outros povos da antiguidade, os persas também construíram coisas muito legais que são usadas pela humanidade até hoje. Por exemplo, a estrutura política. Eu falei lá no começo, a divisão do território em províncias, que lá eles chamaram de satrapias, é muito semelhante à divisão dos países em estados, como a gente tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem vários países da Europa. Essa divisão administrativa do território é um legado cultural deixado pelos persas. Também o sistema de correio, não exatamente igual a essa empresa que a gente tem no Brasil, mas essa estrutura de levar as mercadorias pelo território. O conceito religioso de bem e de mal, que se a gente for ver, por exemplo, na nossa religião, na religião cristã, religião católica, religião que a maioria de nós pratica, é muito comum, né? Ter o bem, ter o mal, e aí a gente escolhe o lado bom ou escolhe o lado ruim, e fica o bem brigando contra o mal. Essa ideia de briga, o que a gente chama de maniqueísmo, entre bem e mal, essa disputa de bem e de mal, também é uma herança deixada pelos persas. E a contribuição artística, especialmente os tecidos,
os tapetes, as cerâmicas também, são heranças deixadas por eles para nós. É um povo interessante. Para encerrar, deixo vocês aí com essas perguntinhas que servem de revisão para ver se deu para entender o que eu falei, e elas serão respondidas na aula também ao vivo. Por enquanto é isso. Esses são os peças. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco a respeito deles. E qualquer coisa a gente conversa na aula ao vivo. Até a próxima.